Boa tarde, minhas queridas. Mais uma vez nós estamos aqui reunidas para continuarmos, a nossa saga, a saga de conhecermos a nossa mente e de alinharmos os nossos pensamentos com aquilo que é bom, com aquilo que é agradável, com aquilo que nos edifica. E nesta tarde nós contamos novamente com a nossa apóstola, Ana Paula. Faz falta aqui na nossa prosa, porque é uma conversa. Conversa a três. Isso, a conversa a três. Lá no Brasil nós falamos, é a prosa. Né? É trocar aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Também temos aqui a nossa irmã Léo, mais uma vez. Como a gente sempre fala, nós temos que estar sempre disponíveis, não é? É verdade. Para compartilharmos com todas as pessoas que estão ao nosso redor. Amém. E distante, mas nos acompanhando nesses nossos momentos semanais, aquilo que é bom para nós, nós devemos compartilhar, não é? E conforme a gente vai aprendendo, a gente vê, não é, apóstola, que quanto mais a gente aprende, mais temos que aprender, não é isso? Nós sabemos que nada sabemos. Não é isso, apóstola? Não Ai é? de nós, não é? Nós. Ai de nós. Não, Pensamos que sabemos não sou tudo. só eu. Não. Ai, que bom. Todas Não, todas nós. Porque aí a gente vê quanto que nós temos que diariamente nos decidir a fazer as escolhas certas. Isso. Não é? A semana passada nós vimos que o Senhor coloca todos os dias na nossa frente a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então o poder de escolha cabe a mim e a você. E essa descoberta sobre a mente, não que nós não sabíamos que tínhamos mente, nós sabíamos, mas a influência dela. Os nossos pensamentos, a influência que os nossos pensamentos têm sobre as nossas atitudes e sobre as nossas vidas, não é? Sim. Elas fazem muita diferença, não é? Quando nós temos os pensamentos certos, agimos de maneira correta, não é? Exato. Então é isso que hoje vamos falar aqui também um pouquinho, não é? Um pouquinho. Porque hoje, nós vamos começar aquilo que nós havíamos prometido na semana passada. 5 regras. Porque nós não estamos aqui para ensinar ninguém a falar positivamente da boca para fora. Não. Não é isso, apóstola. Não é simplesmente falar não crendo aqui. Saindo só da boca, não é? Isso. Não é nada disso. Não é repetição, não é repetição. Não são vãs repetições. Não exato. são vãs repetições. E temos algumas regras, né, que ela nos ajuda no livro Pensamentos Poderosos, porque quem é que não quer ter pensamentos poderosos? É verdade. Eu quero. Eu também. Com certeza. Eu quero. Eu também. Né, pensamentos poderosos. E sabendo que os pensamentos poderosos, Não são os nossos pensamentos, Não, mas- é? Tem que estar... pensamentos poderosos Amém. também têm 2 vertentes. Com Sim, certeza. sim. A vida e a morte. É, Claro, a bênção são e a poderosos maldição. para os dois fins. Isso. Exatamente. Né? É isso mesmo. Então Isso. nós estamos aprendendo a ter Isso. pensamentos poderosos bem. para o Pro bem, bem. para a vida, Com certeza. Exatamente. que é aquela escolha que o Senhor fala, eu escolheria a vida. Isso. O próprio Senhor fala isso para Isso. nós, não é? É verdade. Então hoje nós vamos começar, Com a regra não é? número 1. A regra número 1. Vamos lá, Léo? A regra número 1 é mantenha a atitude correta quando as coisas estiverem difíceis. É fácil, não é? Falar. É fácil falar, Pôr em exatamente. prática, Pôr em prática. estamos a aprender, Sim, não é? Sim. Nós sabemos que durante a nossa vida não há ninguém que não passe por momentos difíceis, né? Todos nós, independentemente da nossa cultura, nossa classe social, independentemente de tudo, todas nós em algum momento das nossas vidas passamos por pequenas, médias e grandes dificuldades. Então nós hoje vamos falar sobre como devemos reagir quando essas dificuldades, quando esses problemas, né, chegarem à nossa vida, né? Que atitudes é que nós vamos ter perante essas situações, porque elas vão surgir, tá? Infelizmente, a vida não é perfeita, tá? Enquanto estivermos aqui nesta terra, nós temos que estar preparadas porque as lutas vêm, mas também nós temos que ter a certeza que a vitória nos é garantida. Amém. Tá?
Então nós vamos falar hoje sobre isso, como ter estas atitudes corretas mediante as tempestades. Eu não sei se vocês já alguma vez ouviram falar que, assim, esta frase: ai, a atitude daquela pessoa demonstra quem ela é. Sim, Não sim, é? sim. Demonstra Sim. quem ela é. São as ações. São as ações, não é? São Exato. as nossas atitudes. E muitas vezes essas atitudes, não é? São atitudes que podem acompanhar-nos para o resto da nossa vida. Isso. Não é? Ficamos marcadas Sim. pelas nossas Tanto atitudes. nós como aqueles que nos rodeiam, não é? Sim, Tanto aqueles que estão sim. por perto. Sim, Não porque é? nós podemos ser taxadas de pessoas positivas, pessoas negativas, não é? Pessoas pessimistas. Não é? Sim. Se tivermos sempre uma atitude de Isso. negativismos, somos logo taxadas como pessoas pessimistas. Não é? E se tivermos sempre atitudes positivas, não é? Yeah. Seremos taxadas por pessoas Verdade, positivas. verdade. Não é? Muitas vezes eu disse: ai, conheço fulano. Ah, verdade, pá, realmente, a Léo realmente está sempre tão para cima, tão feliz, tão Parece alegre. que não passa Nunca por vi problemas. a Léo com um ar de tristeza, não é? Com um ar ou de altivez, ou de arrogância. Não, vejo sempre a Léo ponderada, não é? Isso define-nos Sim, define-nos sim. quem Sim, nós a nossa- somos. E eu não é? creio que essas nossas atitudes, independentemente da situação que nós estamos passando e passamos, e o próprio Senhor Jesus nos alertou Sim, que que no teremos mundo nós teríamos aflições, não é? Claro. Mas ele fala, tenha bom ânimo. Né? Ânimo vem de anima, anima vem é de vida, é alma, é vida. Então ele fala, tenha vida. Não haja como uma pessoa negativa. Negativismo leva a pessoa para Para baixo. baixo. É. E nós vimos, né, semana passada, que uma atitude vai definir A nossa altitude. Isso. e também influenciar, como As a apóstola pessoas. falou, as pessoas que estão à nossa volta. Isso. Porque se eu chego triste e eu vou falar para a Léo, bom dia, e a Léo fala assim, bom dia nada. Bom, você não dia sabe só o que se eu for estou pra ti. passando. Só se for para si. Eu que já estou triste, vou ficar mais triste ainda. Exatamente. É verdade. Não é? Exatamente. Mas se, mesmo estando amargurada no sentido de sofrida, você chega para mim e fala assim, bom dia, e eu respondo, bom não, excelente, porque o que está bom vai ficar melhor. Exatamente. Você acaba influenciando a pessoa. É. Aquilo que você falou, as nossas ações, as nossas atitudes mostram quem nós somos, nós e somos. como nós estamos. Exatamente. Não é? Exatamente. E Exatamente. muitas vezes a atitude, ela era o que a Bispo há bocadinho estava a dizer antes de nós começarmos, quando estava a falar do programa do Got Talent, Sim. que muitas vezes a nossa atitude, ela também ela tem forma, não é? Porque as nossas expressões, não é? As nossas expressões, elas falam, não é? claro. Então, às vezes, uma atitude, se eu estiver mais, se eu estiver chateada e passar uma atitude para quem está perto de mim, não é? Porque estou chateada, eu respondo mal, Isso. ou eu respondo, não é? De uma forma mais agressiva. Lá está, a atitude pode se transformar na forma corporal, não é? No nosso semblante, no nosso manejar de mãos, que às vezes a gente somos agressivos, não é? E somos mais gestuais, não é? Então a nossa atitude, ela pode se transformar no corpo, não é? E isso acaba por influenciar mais ainda quem está por perto, não é? Quem nos rodeia, não é? Exatamente. Então Exatamente. temos que ter atenção, não é? Exatamente. Como é que nós reagimos quando realmente, principalmente quando não estamos sozinhos, não é? Porque quando você está sozinho no seu canto, no lugar de você murmurar, nós aprendemos a desabafar com Deus. Sim, exatamente. Ali você chora, porque não é vergonha chorar. Pois é. Nós choramos, Claro, né? nós sentimos, mesmo não é? tendo fé, nós choramos, Sim. nós nos sentimos abaladas. Isso. Mas como nós estamos buscando o alinhamento da nossa mente, dos nossos pensamentos com os pensamentos de Deus, Isso. imediatamente você fala assim, não, esse pensamento não me pertence, essa atitude não me pertence. Isso. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
Exatamente. E você já começa, então, a colocar louvor nos seus lábios. Exatamente. Você já começa a sentir uma transformação no seu interior. Exatamente. Porque nós somos responsáveis, muitas vezes, pelo ambiente espiritual que nos rodeia. Então, Exato. isso é Exato. semear, não é? Eu, por Sim. acaso, quando estava a meditar sobre o nosso tema hoje, eu meditei sobre Eclesiastes 11:4. Diz, quem olha para o vento e para as nuvens nunca semeia, não é? Pois é. Exatamente. Então, É nós... aquela pessoa que olha para a tempestade e tem medo, não reage, não é? Então, Vai ficar aí e vai paralisar. com certeza. Então, nós temos que semear, não é? Exatamente. Nós temos que semear para que as nossas atitudes se tornem em boas atitudes, não é? Exatamente. Porque se nós não semearmos, nós também não vamos colher, não é? Ou vamos escolher aquilo que estamos a semear. Se semearmos errado, não é? Se semearmos vento, vamos colher tempestades. Exatamente. É verdade. Eu li uma frase que diz assim, o nada também é uma semente. Portanto, nós temos que semear. É verdade. É verdade. Não é? Nós temos que semear coisas boas, se queremos colher coisas boas, não é? Se eu ficar inerte, inativo, sem atitude nenhuma, eu não vou colher nada. Com certeza. Não vou colher nada. O agricultor não vai colher, não é? Não vai lá à terra tentar colher se não semeou, não é? Então nós também temos que colher, não é? Para que nós possamos vir a colher boas atitudes também dos outros para connosco, nós também temos que semear para os outros boas atitudes, não é? Para que possamos ter uma vida saudável, não é? Isso. Para que possamos crescer. Eu meditava também naquela passagem de Moisés, quando eles reclamavam e que eles estavam diante do Mar Vermelho e que eles reclamavam e que Deus virou-se para Moisés e disse, Moisés, mas por que reclamas? Mas por que reclamam? Para de não reclamar é? e age, Para de reclamar e age. Exatamente. Não é? Então, a nossa atitude tem que ser de agir, não é? Tem que ter, as nossas ações têm que seguir aquilo que nós falamos. Que nós falamos. Exatamente. Né? Não podemos... Lá está, né? Nós não podemos falar uma coisa e fazer outra. Não é? Nós não podemos falar que temos uma atitude correta em meio às dificuldades e quando as dificuldades chegam, agimos de maneira contrária. Aí nós desabamos. Não é? Não podemos. E é interessante, né? Por exemplo, aqui a autora, ela cita testemunhos de algumas pessoas conhecidas no mundo, né? Ela fala do Martin Luther King Jr., que escreveu a Carta da Cadeia de Birman, né? Quando ele estava preso. Né? Fala também do Sir Walter, que escreveu a História do Mundo, também quando estava preso. E ela cita também a história de Beethoven, né? Que é foi um grande compositor e as sinfonias dele ouvem-se até hoje. Foi uma pessoa que desde muito cedo sempre estudou a música. O pai obrigava-lhe, né, a estudar a música desde os 8 anos de idade. E ainda ele não sabia fazer outra coisa a não ser música. E aos 26 anos ele depara-se com uma situação inesperada, uma surdez. Para um músico, o que é uma surdez, não é? Para muitos, o fim da carreira. Fim, exatamente. Fim da vida. A tendência perante uma situação dessas, né? A tendência é paralisarmos. Pronto, para mim acabou. Pois. Não vou conseguir dar continuidade. Como é que eu vou dar continuidade a uma carreira musical se eu sou surda? Né? Não tem como. Mas nós vemos que durante algum tempo, claro, ele debateu-se, né? Ele quase que entrava. O sofrimento veio. Exatamente, o sofrimento veio, quase que ficava com uma depressão. Mas lá está. Ele teve que fazer uma escolha naquele preciso momento. Ou ele escolhia ficar deprimido e desistir do seu talento, né? Ou ele reagia de maneira positiva, né? E tirava algum partido da situação em que ele estava. Então, segundo conta a história, que foi exatamente nos momentos mais difíceis que ele estava a atravessar, eram os momentos em que ele escreveu, né, as maiores sinfonias dele, que até hoje nós ouvimos e estão ali, não é? Para nos influenciar. É verdade.
eu acho que isso é a superação. Isso. É aquele ponto onde que ele está diante da vida e da morte. Exatamente. E ali ele tem que fazer uma escolha. Isso. Ali ele tem que fazer uma escolha. Isso. E nós que estamos caminhando segundo a Bíblia, né? Exatamente. Que não existe autor anônimo ali. Não. Nós sabemos que o autor da Bíblia é o próprio Senhor. É verdade. E ali na Bíblia tem todos os pensamentos de Deus para as nossas vidas. Isso. Então, ela é o nosso manual. Exatamente. E se nós estamos buscando nesse manual e estamos vivendo, que é totalmente espiritual, Sim, sim, e sim. estamos vivendo num mundo natural, num mundo físico, então nós temos que buscar naquilo que é espiritual, porque o espiritual é eterno. Amém. Exatamente. Então, as coisas que estão acontecendo hoje na minha vida, na sua vida, são coisas que vão passar. Sim. Se nós tomarmos as decisões corretas, se os nossos pensamentos estiverem corretos, o que vai acontecer? Essa tempestade vai passar e você vai crescer Isso. com essa situação. Com certeza. Você vai sair sempre... mais forte, Sim. independentemente Porque se a palavra de Deus me garante que tudo coopera para o meu bem, Isso. então mesmo aquilo que parece ser mal, Exatamente. se eu focar no Deus que é todo poderoso, naquilo que Ele diz, Exato. eu vou passar por essa situação, e essa situação que aparentemente é negativa, ela vai me trazer algo de positivo. Exatamente. Um despertar, Isso. um chamamento de atenção, Isso. uma nova posição, Isso. novas decisões, sabe? Eu vou aprender com aquilo que eu estou passando. Exatamente. Não é isso? É isso mesmo. Eu acho que isso são É isso mesmo. ajustes que nós temos que fazer nas nossas atitudes com a renovação Da nossa mente. da nossa mente. Exatamente. Porque aí a gente vai ver que realmente a influência da nossa mente sobre as nossas vidas será uma influência positiva. Isso. Isso. Será Sim. essa... Eu vejo também assim que como Deus havia de manifestar na nossa vida se não viessem as tempestades, não é? As tempestades, as dificuldades, as tribulações, eu vejo como uma possibilidade que o Senhor dá a nós dele se mostrar a nós, dele se manifestar, né, nas nossas vidas. Exato. É uma oportunidade que Ele nos dá para nós confiarmos nele, Certo. né? Confiarmos nele, porque se tudo vai bem, nós sempre vamos confiar nas nossas forças, nós sempre Exato. vamos confiar em nós próprios, e não é isso, não é? Nós somos filhas do Deus Altíssimo, não é? Graças a Deus. E são às vezes em pequenas experiências que nós vamos tendo com o Senhor e que Ele vai se revelando a nós quando vêm as grandes tempestades, não é? Exato. Nós aí temos a certeza que Ele estará lá e que não passaremos pelas situações sozinhas. É Sim. verdade. Quando nós crescemos diariamente com Deus, não é? Sim. Eu vejo assim, quanto mais nós crescemos em Deus, na confiança que temos em Deus, na confiança que nós temos que Deus cuida de nós a Isso. cada dia, a cada instante, não é? Eu acho que o nosso coração se enche de gratidão, De gratidão, não é? E nós passamos a encarar realmente as dificuldades, as situações que vêm até nós de uma forma diferente, não é? Sim. Porque nós somos gratas, Sim, não é? O nosso sim. coração está grato, Está então grato. ele transborda do amor Exatamente, de Deus, não é? E as exatamente. nossas atitudes, elas passam a ser mais controladas, Isso. não é? Porque nós sabemos que temos o Espírito Santo em nós, Exatamente. não é? Que Exatamente. nos ajuda Que nos ajuda. a nos controlarmos, Isso. ajuda-nos a buscar aquele controle, não é? Que nós Exato. precisamos. E traz a memória, né? Claro. Traz a memória a palavra do Senhor para nos fortalecermos, não é? Com certeza, porque muitas vezes vêm até nós situações à nossa vida que nos tiram do controle, não é? Porque não estamos à espera. Nos Sim. tira do controle. Mas naquele momento a gente até pode achar difícil, Isso. até podemos logo naquele instante não conseguir, não é, demonstrar o contrário. Mas eu acho que quando a gente busca e quando a gente procura no Espírito Santo essa mudança, não é, esse controle, tem que ser um controle, tem que ser um controle
do Espírito Santo na nossa vida, Isso. porque nós sabemos que muitas vezes, derivando do nosso temperamento, nós tomamos atitudes das quais muitas vezes nos arrependemos. Com Exatamente. certeza. Não é? Exatamente. E tomamos atitudes, que era o que eu dizia há pouco, que poderão nos acompanhar para o resto da nossa vida. Isso. Tanto atitudes boas, como atitudes menos boas, como atitudes más. Não é? Elas poderão nos acompanhar para o resto da nossa vida. Exato. Então eu acho que esse controle que nós devemos buscar tem que ser no Espírito Santo. Sim, Para sim. que as nossas atitudes, não é? Para que possamos levar cativa a nossa mente, Em Cristo, não é? não é? Em Cristo, e possamos ir melhorando, porque a gente não é, as nossas atitudes elas não melhoram de um dia para o outro. Não. é? É um combate. É um combate, é um crescimento, treinamento. é um treinamento para nós crescermos, não é? Isso. Então eu acho que o Espírito Santo é fundamental. É, com certeza. fundamental. É Nas fundamental. nossas Sabe, atitudes. Você falou uma palavra que eu acho que Palavra-chave. é a palavra-chave em todas as situações. Se nós tivermos um coração grato, Isso, sabe? Se nós tivermos o coração cheio de gratidão isso. por tudo que Deus fez por nós, Sim. tudo que Ele tem feito por nós, mesmo que venha as situações e nos pegue desprevenidos, porque tempestade não avisa. Claro que não. A tempestade não avisa. Exatamente. Né? Eu me lembro daquela passagem de Jesus dando a ordem para os discípulos: olha, entrem no barco e vão para o outro lado. Isso. Jesus deu, nós temos que ir para o lado de lá. Aham. Jesus entrou no barco, eles entraram no barco, o mar estava calmo, Jesus dormiu, e no meio da caminhada, da travessia, a tempestade se levantou. Isso. A tempestade se levantou, né? E eles ficaram apavorados. E muitas vezes é isso que nós ficamos, sim, apavorados. É logo a nossa reação. Naquele momento eles esqueceram de tudo que eles já haviam aprendido e presenciado com Isso. Jesus. Dos grandes livramentos. E muitas vezes acontece isso conosco também. Sim, sim, sim. Né? A tempestade vem, então a decisão de manter a nossa atitude correta, nós temos que tomar antecipadamente. Isso. Então nós sabemos, porque nós nos conhecemos. Sim, sim, sim. Então, todos os dias convencer a nós mesmos que diante de qualquer situação, eu vou ter uma atitude correta. Correta. Sim. Eu vou pensar antes de tomar a agir. decisão, sim. Eu vou pensar antes de falar. Isso. Eu vou ouvir antes de abrir a minha Isso. boca, Isso. né? Eu vou buscar na palavra Exatamente. o que o Senhor tem para mim. Exatamente. Se eu tiver um coração grato, eu vou dar graças em tudo. Em tudo. Porque quando a gente lê aquele versículo que diz, em 1 Tessalonicenses, em tudo dai graças, você pode estar falando, como que eu vou dar graça? Se está acontecendo tudo isso errado. na minha vida. Isso. Mas a palavra de Deus diz que eu tenho que dar graças. Porque quando eu dou graças, eu sei que Deus está no comando, Exatamente. Deus não vai permitir que nada aconteça para minha destruição, Exatamente. mas que se Ele permitiu eu passar por determinadas situações, é porque Ele quer que eu cresça. Com Exatamente. certeza. Eu vi uma frase, eu O gosto pai sempre quer o melhor do seu sempre que é o filho. melhor para o Sim, filho. com certeza. Eu vi uma frase do Albert Einstein. Sim. Ele fala assim: no meio de toda dificuldade reside a oportunidade. Exatamente. Olha que linda olha, essa frase. É. Sabe? Exatamente. Eu fico até arrepiada. Porque, olha, em tudo dai graças. Isso. Poxa, eu estou numa dificuldade. Está acontecendo isso na vida dos meus filhos. Está acontecendo isso no trabalho. Está acontecendo isso no meu casamento. Em tudo dai graças. Porque no meio dessa dificuldade toda, o Senhor vai mostrar para você a oportunidade que você tem de mudar o toda cenário. essa situação, Isso. esse cenário. Exatamente. Então, sabe, a palavra de Deus diz que não existe tentação maior Do que aquela que, do que aquela que a gente possa suportar, Isso. não é? E quando vem a tentação, ele fala que ele sempre dá escape. Exatamente. Poxa, Não tenho falta que dar, nada. eu tenho que dar Nada. graças a tudo. Exatamente. verdade. Não é? quando Mas isso, a gratidão é tem que isso. estar no coração. Exatamente. Ou seja, para estar no coração, ela tem que sair daqui, sair ó. da mente. Isso. Primeiro. É verdade. Sim. Não é? Sim, sim, sim. Então sim. eu tenho que estar. Lá Os tá. meus pensamentos têm que ser pensamentos de gratidão. Isso, lá está a renovação da nossa mente, não é? Que é É diária, diária, é diária, renovar a nossa mente, encher a nossa mente de pensamentos bons, não Isso. pensamentos de mal.
né? Se nós nos enchermos de coisas boas em nós, nós vamos ser gratas. Vamos ter atitudes gratas. Sem contar que estaremos semeando essas coisas boas. Exatamente. Então, no meio da dificuldade, eu estou semeando coisas boas, eu vou colher. Exatamente. Olha a oportunidade. É verdade, é verdade. Eu estava a meditar quando nós estávamos a estudar o livro, veio-me a passagem A Vida de Jó. Olha o que Jó passou, não é? Verdade. Eu acho que, além da vida de Jesus, o que mais sofreu dos testemunhos que nós temos na Bíblia, depois de Jesus está Jó, né? Que era um homem obediente a Deus, íntegro, reto, justo, né? E de um dia para o outro veio aquela avalanche que acabou com a vida dele praticamente, né? Morreu os filhos. Perdeu toda a riqueza, a fortuna que ele tinha. Não é? Os amigos criticavam, apontavam o dedo. Exatamente. E o seu corpo ficou cheio de chagas, né? Plurentas, né? Devia deitar mau cheiro. A mulher enchia a cabeça dele que queria que era melhor ele morrer. E o que é que o Jó diz no final? Ainda que o Senhor me mate, ainda assim eu esperarei nele. Amém. Olha, eu digo assim, meu Deus, como é possível ter uma atitude correta, porque Jó teve uma atitude correta no momento de extrema dificuldade. Eu digo assim, meu Deus, eu não sei se... Qual seria a nossa? Qual seria, exatamente? Eu vejo assim, digamos assim, o fim foi um grandioso começo. Olha, não é verdade? Aquilo que parecia ser o fim. Exatamente. Ser o fim. Sim. Foi um grande começo. Sim, porque depois foi tudo em dobro. Tudo foi restituído em dobro. Mas eu sabia que ia ser restituído em dobro. Não, ele não sabia. Mas ele acreditava e tinha o coração grato. Exatamente. Ele acreditava no Senhor, ele acreditava no Deus dele. E ele não arredou o pé. Independentemente das circunstâncias, de tudo que lhe mostrava o contrário, ele não murmurou, ele não voltou atrás, ele permaneceu firme, fiel, aí diante da presença do Senhor. Agora me veio à memória, ela falando, já você falando, o fim, o que parecia ser fim era um grande começo, né? Me veio também a passagem de Ana. Né? A mãe de Samuel. Isso, exatamente. Né? A mãe de Samuel. Isso. E também outra passagem que, sabe, ela lá clamando ao Senhor e o sumo sacerdote chamando-a de embriagada, né? E ela, mesmo naquela situação, ela ficou firme no propósito e foi agraciada. Exatamente. E aquela mulher que recebia o profeta e não tinha filhos. E quando ela tem o filho e o filho morre. Ela também não arredou o pé. Quando pergunta como está o seu marido, grande como atitude, tudo grande atitude. Tudo vai bem. Gente, o filho estava morto e ela fala tudo vai bem. Como? Você entendeu? É uma atitude correta mediante a dificuldade. Mediante a dificuldade. Tudo vai bem. É a atitude de quem realmente está cheia da palavra de Deus. Crê. Porque quando nós falamos de pensamento positivo, é o pensamento positivo em fé. Amém. Em fé em Deus. Você entendeu? É em fé. Eu creio naquilo. Fé na palavra de Deus. Sim. Eu creio naquilo que o Senhor fala para mim. Exatamente. Eu não creio. Eu não ponho a minha fé no diagnóstico do médico. Não. Eu não ponho a minha fé nas circunstâncias que me rodeiam, mas eu ponho a minha fé naquele que tem tem o poder da vida e da morte. Isso. E naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Exatamente. Então eu fico firme ali. Eu vou exercitar a minha fé nele. Isso. E aí eu vou ter essa vida. Exatamente. Porque não é fácil quando nós estamos, né, no meio de uma circunstância difícil, você se posicionar. Mas é isso que nós temos que fazer. Então nós temos que decidir antes isso. Não é? Que é essa atitude que eu vou começar a ter, né? Que
que é para quando as situações surgirem, que elas vão surgir, Ah, com certeza. a gente já agir da maneira correta. Enquanto estivermos aqui, surgirão. Com certeza. Não deixar que as circunstâncias da vida nos amargurem. Exatamente, Não porque é? a nossa tendência quando elas aparecem é murmurar. Murmurar, verdade. ficarmos Sim. amargurados, não é? desanimadas. E quando nós estamos amargurados, quando um coração está amargurado, o que é que sai desse Angústia, coração? não sai nada Não de é? bom. Não sai nada Não de sai bom. nada de bom. Então há que nos policiarmos Exatamente, nessa sim. situação. Não Isso. deixarmos nos amargurar Isso. pelas circunstâncias adversas que diariamente, que a gente sabe que é diariamente, Parece. se cruzam com a nossa Isso, vida, não é? exatamente. É realmente nós continuarmos num coração grato, não é? Dizer como o salmista dizia: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, Senhor, e isso. tudo quanto há em mim bendiga o seu santo nome, Exatamente. não é? Nós colocarmos versículos bíblicos, não é? Naquilo que nós queremos expressar, Isso, não é? exatamente. Temos que colocar versículos bíblicos, Isso. a palavra, não é? É confessar a palavra Confessar a mesmo. palavra, Sim. para que o inimigo, porque a gente sabe que as adversidades vêm do nosso grande vem. inimigo, Sim, não é? sim. E quando nós estamos cheios da palavra, quando nós colocamos a palavra em ação, naquilo que nós queremos, ele não tem como agir, ele não tem Exato. poder, É. não é? Porque- Ele tem que recuar, como fez com Exatamente. Jesus, É, não é? exatamente. As armas, a munição que o inimigo usa são as palavras que saem da nossa boca. Com certeza. Essa é a munição que ele Com usa. certeza. Para depois ele, com essas próprias munições que nós lhe demos, é. para que ele possa nos atingir Claro. e nos ferir, porque o propósito dele é matar, roubar. e Por isso a destruir. palavra diz que a morte e a vida estão no poder da nossa da língua, nossa não é? língua. Daquilo que nós falamos. Exato. E como diz em 1 Pedro, ele anda ao nosso derredor. Sim. Né? Ele anda rugindo como se fosse um Uhum, leão, procurando quem ele possa tragar. É. Então, ele está rodeando. Sabe, nós temos os anjos de Deus ao nosso redor, mas ao derredor está ele. Isso. Então, ele está esperando A oportunidade. para colher a munição que ele precisa Para para nos nos bombardear. atingir. Então, quando nós vimos no encontro passado que os planos de Deus são muito maiores do que os nossos Amém. planos. Amém. Os pensamentos dele são muito mais altos do que os nossos. nossos. Então, Isso. nós não podemos baixar a altitude. Não. E a nossa atitude é que vai fazer com que nós nos mantenhamos Na altas, posição correta. na posição Sim. correta, ou Ou se a gente vai- cai a ou nível da baixar. terra. Sim, Baixando. então nós quando começamos a nos dar conta que a nossa atitude começa a baixar, né? Nós temos que pegar uma decisão. Exatamente, pegar certeza. naquilo que E lá a está, era o que a palavra Bispo diz. há pouco dizia, e em fé. Em Em fé, fé. porque tem que ter Muitas fé. vezes nós, é assim, Não nós pode- não conseguimos enxergar para além da situação. Não. Porque muitas vezes a situação é tão. É tão difícil de ser Devastadora, ultrapassada, sim. não é? Sim, Que sim. nós não conseguimos. É como a gente uma vez também na nossa reunião também falámos sobre o binóculo, não é? O Sim. binóculo que nos leva, nos fixa naquele ponto. Não Traz é? aquele ponto Traz para aquele perto, ponto para E perto. só vê aquilo. mas E não nós vê mais nada. ao Não redor. conseguimos enxergar Exatamente. mais nada. Então Isso. tem que ser em fé, temos que nos Exato. posicionar em fé Exatamente. para que nós consigamos sair dessa situação e da nossa boca saiam palavras de fé, Palavras de vida. não é? Palavras de vida, para que as nossas atitudes se tornem boas atitudes. Exatamente. Mesmo em tempos Mesmo em difíceis. Mesmo tempos em difíceis, tempos mesmo em difíceis. tempos de tempestade. É verdade, não é? é Mesmo verdade, em tempo de é tempestade, verdade. nós temos que conseguir, Sim. não é? Sim. Temos que ter essa fé. Sim. É a nossa fé que vence o mundo. Isso. Exato. Exatamente, não é? E é Exatamente. diário. É diário. É um É um esforço, estilo de vida. é eu um digo esforço assim. diário. Sim. Né? Então, é assim, eu estava lendo um estudo de uma psicóloga. E ela estava falando assim, que nós temos que cuidar da nossa mente e dos nossos pensamentos como nós cuidaríamos de uma horta. Ok. Então, imagine uma terra, né, que você vai fazer seus canteirinhos para colher as suas verduras, os seus legumes, as suas especiarias. Não basta você chegar lá e jogar a semente. Pois. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que
preparar aquela terra, você vai ter que arrancar pedrinhas, você vai ter que tirar ervas daninhas. E depois, mesmo quando você estiver semeando, você vai ver que o cuidado continua, porque ervas daninhas vão surgir, não é? Você vai ter que colocar alguma coisa para espantar os passarinhos. Se você tiver cãozinho, você vai ter que pôr uma cerquinha. Então, da mesma forma que nós cuidaríamos de uma horta, nós temos que cuidar dos nossos pensamentos. Vem um pensamento destrutivo, um pensamento que não condiz com aquilo que a palavra de Deus diz sobre nós, nós temos que neutralizá-lo e arrancá-lo de uma vez por todas. Então é cuidado, é diário. Então todos os dias, na minha hortinha, eu tenho que ir lá e regar. E não é em qualquer hora do dia, tem hora certa para fazer isso. Tem que ser bem logo pela manhãzinha, antes do sol estar forte. Bem pela tardezinha. Isso leva-nos a pensar o seguinte, que nós não podemos sair da nossa cama antes de elevarmos os nossos pensamentos a Deus. Sabe? Eu não posso descer da cama. Eu despertei. O meu primeiro pensamento tem que ser a Ele, de agradecer por ter acordado. Por ter agora que aqui no nosso continente já começa a baixar a temperatura, ter lá uma cama quentinha, agradecer, sabe? Porque eu tenho um teto que me abriga, a saúde que eu tenho. Eu tenho que sair da cama já com esse coração de gratidão. Quando o meu coração está com essa gratidão, os meus pensamentos são pensamentos bons. Pensamentos que estarão levando as minhas atitudes na altitude que Deus quer que eu esteja. Então, eu tenho que fazer o quê? Obedecer às regras. Né? E a primeira regra foi essa aqui que nós vimos hoje. Não é? Manter a atitude correta em meio das dificuldades. Os tempos difíceis virão. Virão sempre. Sabe? Todas nós passamos. Tem dias que você supera mais facilmente. Tem situação que você vai depender do abraço, do carinho de um irmão. Por isso nós estamos aqui. Você pode entrar em contato conosco através das redes sociais, em mensagem privada, no Facebook. Você pode manter, nós vamos responder. É para isso que nós estamos aqui. Porque nós também estamos sendo aperfeiçoadas. Graças a Deus por isso. Né? Nós também temos que estar cuidando dessa nossa mente como a nossa hortinha. Né? Aquela hortinha. Eu vejo, quando eu falo de hortinha, eu lembro da horta da minha irmã. O trabalho que eles têm para manter aquela horta. Então, e a alegria quando chega na hora de colher, dá trabalho. Mas na hora de colher... Mas é gratificante, não é? E outro dia, sabe, ela me manda uma foto e eu falei assim, estou aqui salivando. Minha boca estava enchendo de água. Então, isso em relação às nossas atitudes. Quando nós temos a atitude correta, mesmo em situações difíceis, e você sempre tem uma palavra boa, de ânimo para entregar para a pessoa, atitude correta para você diante das pessoas, isso vai dar sabor na vida das pessoas. Vai estar água na boca, vai dar vontade de experimentar. Vai ser o tal sal. Isso. Que dá o tempero. Dá o tempero, e faz toda a diferença. Não é o que o Senhor nos manda ser, o sal. Exatamente. Então, é para temperar a vida dos outros. Exatamente. E não dar para sabor. Salgar. É verdade. Dar sabor naquilo que às vezes está tão sem sabor. Não é? É verdade. Então, é isso. Chegamos ao fim mais uma vez. Mas antes de terminarmos, Bispa, vamos ler um salmo que também é tremendo, é o Salmo 27, 14. Que diz assim: espera pela ação, seja valente, encha o teu coração de coragem, espera com confiança no Senhor. E ponto final. Acabou. Esperar no Senhor. Espera com confiança, independentemente das situações, independentemente do tamanho do teu problema. É verdade. Não devemos olhar o tamanho do problema na nossa ótica, mas vamos olhar o tamanho do nosso Deus. Né? Com relação ao problema, aí o problema vai parecer aquilo que parecia ser uma montanha, né? Vai parecer algo insignificante. Uma pedrinha. Uma pedrinha, exatamente.
E isso é ter uma atitude correta diante difíceis. da dificuldade. Da dificuldade. É isso. Antes de nós terminarmos, eu gostava só de ler aqui o último parágrafo aqui desta regra que a Joyce Meyer escreveu, que diz assim: em outras palavras, assim que o inimigo enviar pensamentos negativos à sua mente, paralise-os. Determine-se que você não irá concordar com eles e dedique-se a não ouvir mais a sua voz. Pronto. E pronto, ponto final. Ponto final. Está tudo resumido. Sem mais conversa. Sem mais conversa. Exatamente. É isso mesmo. Não é? É determinar. A decisão É nossa. é nossa. verdade. O poder de vida e morte o Senhor colocou nas nossas decisões. Isso. Amém. Então nós temos que decidir. Não importa o que você esteja passando. Não importa. Saiba que o Deus que nós servimos é maior do que qualquer circunstância. Amém. Amém. E Ele está aí, à sua disposição. Amém. Ele está nesta tarde te pedindo uma oportunidade. É verdade. Uma oportunidade para ser o Deus que faz a diferença na sua vida. Entregue o seu coração a Ele. Isso é uma escolha. Isso é uma decisão. Exatamente. Eu não pude escolher com que cor de cabelo eu ia nascer. Eu não pude escolher a nação que eu ia nascer. Eu não pude escolher a cor dos meus olhos, a cor da minha pele. Mas a decisão de onde eu vou passar a eternidade, essa coube a mim a fazer. Amém. E eu fiz. E foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Não vou dizer que eu não passo situações difíceis, como tenho passado. todas. Mas em todas elas, o Somos Senhor nos mais faz mais que vencedoras. Então eu te convido nessa tarde. Eu convido você, aí onde você está, no meio dessa turbulência, no meio dessa dificuldade, dessa tempestade que se levantou na sua vida. Eu convido você agora a fazer essa decisão. Declare Jesus como seu Senhor e Salvador. Olha, não requer nem esforço, nem tampouco habilidade. Porque todo o sacrifício Ele fez por você. Requer somente a sua decisão. Como sempre eu falo, e minhas irmãs estão aqui para concordarem comigo, nós não pregamos religião. É verdade. Nós pregamos a palavra de vida. Amém. Nós pregamos a Jesus, que é o autor e consumador da nossa vida. Então eu te convido nessa tarde, declare com a sua boca agora: Senhor Jesus, eu reconheço que só em Ti há salvação. Por isso eu te peço, entre na minha vida, faça morada nela, venha ser o meu Senhor e o meu Salvador, porque eu quero experimentar a vida abundante que o Senhor entregou naquela cruz. Em nome de Jesus, amém. Amém. Se você fez isso, entre em contato conosco, deixe uma mensagem lá no privado, que nós vamos responder para você. Porque um dia, tanto a apóstola, quanto a nossa diaconisa Léo, quanto a mim, nós fizemos essa decisão, essa escolha, A melhor escolha, não é? a melhor. A melhor E de temos todas. colhido tantos É verdade. frutos. É verdade. Que seria Frutos de nós sem Ele. dessa escolha, não é? Então, passamos por muitas dificuldades. Ah, mas por que vocês não falam das dificuldades? Porque aquela solução a solução que nós temos é muito maior que toda e qualquer dificuldade Dificuldade, é que nós verdade. venhamos a passar. É verdade. Não é verdade? É verdade. E Jesus é a nossa solução. Amém. A palavra de Deus é o nosso guia. Isso. O Espírito Santo é o nosso ajudador. Amém. Amém, queridas? Então, mais uma tarde, né, apóstola? É verdade. Despeça das Amém. amigas. Glória a Deus. Uma vez mais, amadas, então, determinem-se a olhar para Jesus, não é? Que é o autor e consumador da nossa fé. E cá estaremos para a semana. Foi um prazer estar aqui novamente, não é? É muito bom. Amém. E para a semana cá estaremos Quando não está, novamente. faz falta. Sentimos falta da conversa a três. É verdade, é verdade. É sempre um privilégio estarmos juntas para compartilhar as coisas tão lindas que Deus tem feito na nossa vida, não é? É verdade. E o nosso intuito de estarmos aqui realmente é podermos alcançar você que está aí em casa, podermos levar-lhe uma palavra de ânimo, podermos compartilhar as coisas boas que Deus tem feito na nossa vida, não é? É verdade. Porque nós queremos que realmente o reino de Deus, o reino do Pai, o reino
o reino que Jesus, não é, trouxe até nós, possa ser povoado. Amém. Não é? Isso. Nós queremos que muitas e muitas vidas possam ser resgatadas para o reino do Senhor. Amém? Amém. Então é esse o nosso intuito de estarmos aqui. Exato. Não é meramente para nós nos reunirmos para conversar, não, mas para possamos alcançar realmente você aí em casa que está necessitada, que está necessitado, que não é só para mulheres, para homens não também. É para homens também. Então, amadas, vocês se identificam com o que nós compartilhamos aqui. Fiquem à vontade também de nos visitar, porque nós temos as nossas reuniões às quintas-feiras, presencial. Isso. Tem sido uma bênção, tem não mesmo. É? Se você mora aqui perto e gostaria de nos visitar, às quintas-feiras, às 15h30, seria um prazer tê-la connosco. É verdade. Ok? Beijinho muito grande para vocês e até para a semana. Até para a semana. Até para a semana. Né? E para a semana, não percam a segunda regra de 5 regras. Isso. Para depois termos as 12 estratégias. Amém. Para termos esses pensamentos poderosos. Amém. Amém? Deus abençoe o restante de semana abençoado para vocês. Tchau, tchau.